Farol Notícias está de volta agora com o nosso quadro do Enem. O professor Daniel Quemerindo já está aqui conosco nos nossos estúdios para passar as dicas aí aos estudantes. Muito boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Hoje vamos falar aqui sobre os assuntos que mais caem em matemática no Enem, né? É verdade. Veja só, você toca aí num ponto que é crucial para quem quer ter resultado no Enem. Hoje eu digo para vocês que todas as matérias elas são importantíssimas, mas o desempenho em matemática e na prova de redação faz total diferença. Professor, eu queria até questionar, né, por onde a gente deve começar? Porque, assim, tem os assuntos que mais caem, tem aquelas questões que é preciso fazer, né, treinar, mas por onde é que esse aluno deve começar? A gente já está em abril. Então, quem vai começar agora já está começando um pouquinho atrasado, não é mesmo? É verdade. Veja só, você já está começando atrasado, mas ainda há tempo, entendeu? É fundamental você saber dividir os conteúdos e saber aqueles assuntos que mais caem. Então, quando vai chegando mais perto, vai afunilando, então a gente tem que ser prático e a gente tem que ir direto para o que cai. Então, o primeiro passo, antes de tudo, é você dominar a matemática básica. Quando eu falo dominar a matemática básica, é você trabalhar as 4 operações, trabalhar com números naturais, números inteiros, saber multiplicar e dividir com vírgula, tá certo? Saber tirar mínimo, resolver o básico do básico. Aí você pergunta, mas professor, eu vou ter que voltar para perder esse tempo? É importantíssima essa volta, porque na prova do Enem tem pelo menos 10 questões que basta você saber as 4 operações, tirar um mínimo, fazer uma fração, e é muito importante quando você estiver estudando esse assunto, banir a calculadora, porque senão você não consegue terminar a prova do Enem, que você se torna um aluno lento na hora da prova. Professor, o senhor falou aí, né, que os alunos fazem esse questionamento, que é importante mesmo perder esse tempo. Pela sua experiência, né, e na sala de aula, o senhor observa que tem muitos alunos que, apesar de já estarem aí ou concluindo o ensino médio ou já terem concluído o ensino médio, eles não sabem, não dominam a matemática básica? Eu diria para você, mais de 80% hoje que faz o ensino médio. Sério? Ou mais, de 80% que fazem o ensino médio tem uma deficiência tremenda. Aí muita gente pergunta, isso se deve a quê? Porque é muito fácil você chegar e dizer, foi uma base que o professor não me deu. Não. A gente tem que ver que a gente passou com 2 anos de pandemia, que isso foi o que ocasionou uma deficiência muito grande, mas antes mesmo da pandemia a gente já tinha essa deficiência, seja na escola pública, na escola particular. O aluno precisa ver que ele faz 3º ano, mas tem que ver se ele está pronto para encarar o Enem com a base que ele está. Então, às vezes, lá no meu curso mesmo, para você ter uma ideia, às vezes é melhor a gente dar 2, 3 passos para trás para que a gente possa dar um passo para frente, porque aí sim a gente começa a trabalhar a cara do Enem. Organizando, né, esse começo aí, como é que deve direcionar esses estudantes para os assuntos mais importantes? Em primeiro lugar, quando você tem tempo, deve estudar tudo, tá certo? Porque uma questão, 2 questões fazem a diferença. Mas eu vou classificar para vocês aqui 4 assuntos que vai praticamente pegar a prova toda do Enem, que é a parte de matemática básica, que ela cai mais ou menos 1/3 da prova do Enem, é matemática básica. Então, se você tem uma prova com 45 questões, você vai ter quase 15 questões só de matemática básica. Quando eu falo matemática básica, é resolver as 4 operações, fazer uma razão, uma proporção, um sistema de medidas que transformam unidades, transformações de unidades, que também ajuda na prova de física e na prova de química, regra de 3 simples, composta, e o maior vilão da matemática básica, que é aí onde tem a maior deficiência, não só os alunos do ensino médio, viu? Todos os alunos que fazem concurso também têm uma deficiência em porcentagem. Caramba. Saber trabalhar com porcentagem. Professor, mas é uma regra de 3. Sim, é uma regra de 3, mas a gente tem que saber como aplicar essa regra de 3. A gente tem que saber quando é que é juros simples. A gente tem que saber quando é juros compostos. Então, essa parte no texto, a deficiência é muito grande. Esse é o primeiro tópico, que é a matemática básica. Lembrando para vocês que se você junta matemática básica, geometria plana, que é a que a gente vê no 7º ano do colégio, no 6º, 7º, 8º e 9º ano na escola, no fundamental. Ali cai pelo menos 6, 7 questões na prova. Então vamos lá, 15 questões de matemática básica, mais 6 ou 7 de geometria plana, mais a geometria espacial,
que são os sólidos. Você só sabe geometria espacial se antes você souber a base, que é a geometria plana. É calcular a área de uma figura plana, a parte básica realmente. Se você juntar esses 3 assuntos, você pode chegar a alguns Enems aí com quase 30 questões das 45. Então, isso vai fazer a diferença. E os demais assuntos a gente vai pontuando, como estatística, que cai muito, análise de gráfico, interpretação de texto. Mas lembre-se, eu já falei aqui no programa e vou repetir. Não adianta você estar com a matemática bem, mas se você não lê, se você não tem a leitura, você também não consegue terminar a prova, não só de matemática, como todas as áreas. Professor, o senhor tocou aí num ponto que sempre gera muita discussão, que é o uso da calculadora, né? Assim, obviamente, para o estudante que está se preparando para o Enem, não é interessante que ele faça uso desse recurso, porque na hora da prova ele não vai poder utilizá-lo. Mas o senhor, como professor de matemática, né, qual a opinião que tem sobre o uso da calculadora de modo geral? Porque assim, a gente sabe que na vida adulta todo mundo acaba usando a calculadora. A gente fez um cálculo aqui ao vivo, usamos a calculadora. A gente não parou para pensar. Uma conta bem simples, né? De subtração. Exatamente. Que o Berg lançou aqui, mas a gente está tão habituado. Menos alguma coisa 49 menos 17, uma coisa assim. Dava 32 e a gente usou a calculadora porque certo. Na hora... Então, mas veja só, tudo na vida são fases, não é verdade? Então, a gente tem que ter as etapas. Então, o aluno, para ingressar numa faculdade, ele precisa do vestibular, ele precisa do Enem. Então, o primeiro passo é fazer a prova do Enem para depois escolher a sua profissão. Né? Você vai escolher a sua profissão. Então, para que você passe no Enem, você tem que ter habilidade. Então, imagina só, eu chegando em casa, muita gente pensa assim, eu vou usar a calculadora, eu vou ser mais rápido em casa. Você vai ser mais rápido em casa e mais lento na prova do Enem. Então, como a gente está falando da prova do Enem... É o treino, né? Também, exatamente. Né? A gente tem que treinar rigorosamente como mostra o Enem. Agora, é lógico, é evidente, que hoje qualquer trabalho que você faça, seja advogado, seja médico, pode ver que todos eles têm uma calculadorazinha do lado. Fazendo os médicos, por exemplo, ele vai receitar um remédio. Peraí, qual é o seu peso? Peso, que, na verdade, aí ele vai lá que calculou, beleza. Né? O advogado, quando ele vai fazer uma rescisão, quando ele vai fazer uma indenização, ele trabalha com a matemática, ele vai usar a sua calculadora. Um corretor de imóveis, para ele calcular os juros, ele vai usar a calculadora. Mas é como eu estou lhe dizendo, todo mundo tem a sua fase. São processos, né? São processos, exatamente. E no processo para o Enem, não é aconselhável. E de forma alguma, né? Para o aluno que ainda está na escola também, né, professor? Quem está em formação, né? Eu acho que você trabalhando com o lapisinho, apagando com a borracha, você está treinando a sua cabecinha, você está... Cada dia que passa, você melhora um pouco mais. Então, isso é... Quando você fala, foi muito bom você falar isso, porque a gente está falando de Enem, mas a gente já tem que começar lá da base. Quando o aluno começa a fazer as 4 operações, começa a estudar tabuada, tá certo? Como é que a gente faz? Olha, meu filho, vai lá, vou lhe perguntar, o pai fazia, né? Vou lhe perguntar a tabuada de 6. Então, aquilo dali você já tem que ter a calculadora do lado. Porque se o menino daquele começa usando o celular, que hoje o celular é uma... qualquer coisinha você já vai pegar o celular. Né? O relógio Então, isso daí, com certeza, quem usa vai se prejudicar lá na frente, não tenha nem dúvida disso. Ele passa a ter um raciocínio mais lento, ele passa a ser um aluno mais lento para fazer as contas, e isso ele já vai começar ficando deficiente na matemática por um todo. Aí muitas vezes o aluno pensa, eu sou muito ruim em funções, mas você primeiro tem que ver como você chegou em funções, como você chegou em geometria. Então, tudo é uma escadinha, né? Cada dia é um degrauzinho. Então, cada série, cada ano que passa, você tem um degrau. Então, é fundamental você saber como proceder ao longo de cada etapa. Hoje é o celular. Antigamente, a tabuada vinha nos lápis, né? Tinha lápis que vinha... Ainda tem, viu? Ainda tem, né? Ainda tem, né? Tem, sim. Tá bom, professor. Muito obrigado pelas informações, pelas dicas de hoje. Na terça-feira você volta com mais dicas aqui para os candidatos do Enem. É isso aí. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor Daniel Camerino, sempre trazendo aqui orientações não só da área de matemática, da matemática, né, mas também para os alunos que vão aí prestar o Enem no fim do ano, seja qual a área aí, né? A dica é sempre muito importante. Prova de redação. Se organizar nos estudos é muito importante. A rotina de estudo, enfim.